Pessoal, não teve jeito. A moça do batom foi condenada a 14 anos de prisão. A primeira turma do nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria nesta sexta-feira, dia 25, para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por sua participação lá nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Ela ficou conhecida, ficou famosa, né, por escrever com batom a frase "perdeu mané" lá na base da estátua à Justiça, que fica fica localizado em frente à sede da corte do STF. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pessoal, ele votou por uma pena de reclusão que soma 14 anos, que é a pena máxima, com base em 5 crimes. Eu vou ler os crimes aqui para vocês saberem, ó. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses. Tentativa de golpe de Estado, que dá 5 anos. Dano qualificado, que dá 1 ano e 6 meses. Deterioração e patrimônio tombado, que dá 1 ano e 6 meses. E associação criminosa armada, que também dá 1 ano e 6 meses. Essa última, pessoal, totalmente absurda, né? Associação criminosa armada com batom. Então, um porte ilegal de batom, né? Um absurdo totalmente, mas depois a gente comenta. O voto de Moraes, pessoal, foi seguido integralmente pelo ministro Flávio Dino e pela Carmen Lúcia, garantindo aí a pena máxima, né? Devido formarem a maioria. Então, durante a análise, o ministro Luiz Fux foi o único que divergiu da pena, né? Sugerindo uma pena de 1 ano e 6 meses, que já é uma pena inferior ao período que a Débora cumpriu preventivamente. O ministro Cristiano Zanin também divergiu, propondo uma pena de 11 anos de prisão. Apesar da condenação, pessoal, a Débora ela não vai voltar para a cadeia, porque como ela ficou mais de 2 anos presa preventivamente, ela já cumpriu mais de 1/6 da pena, aí o que permite a progressão ao regime domiciliar, ou seja, ela vai ficar presa em regime domiciliar. Atualmente, a Débora ela vive em Paulínia, São Paulo, com o marido e os 2 filhos menores, mas carrega esse trauma agora, né, de estar condenada a 14 anos de prisão. O julgamento, pessoal, ele ocorreu no plenário virtual na primeira turma e os ministros ainda podem alterar os seus votos ou pedir destaque até o dia 6 de maio, quando será oficialmente encerrado esse julgamento. E aí, somente após essa data, a decisão será formalmente publicada. E só para fazer a referência, pessoal, essa frase, "perdeu mané", essa famosa frase que ficou conhecida aí no Brasil inteiro, ainda mais depois que a Débora pichou lá na estátua, ela foi dita pelo ministro Barroso lá em Nova York, não sei se vocês lembram, em 2022, após o Bolsonaro perder a eleição para o Lula. Vários políticos da oposição, é claro, que criticaram essa decisão aí do STF, citando aí alguns deputados federais, deputados estaduais, presidentes de partidos. Eu vou ler alguns aqui para vocês verem o que eles disseram em suas redes sociais. Vou colocar aqui. O deputado, né, Flávio Bolsonaro, colocou em sua rede social, no X, escreveu o seguinte: condenar uma mãe de família a 14 anos de prisão por pichar uma estátua no 8 de janeiro não é justiça, é vingança. Enquanto isso, criminosa de verdade vem para o Brasil importado do Peru em jatinho da FAB. Uma punição cruel, injusta e completamente distante do Brasil democrático que queremos ser. Então, o Flávio Bolsonaro dando a sua opinião aí e fazendo referência ao asilo político que o presidente Lula deu à criminosa peruana lá devido aos desvios de dinheiro ainda da época da Lava Jato e tudo, né? Enfim. Outro que se pronunciou aqui foi o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, e ele escreveu o seguinte: a primeira turma do STF formou maioria para condenar Débora por 5 crimes, entre eles golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa armada. Golpe, violenta e armada, colocou entre aspas, se referem a uma mulher portando um batom. Uma justiça sem tamanho. O Lucas Pavanato, que é outro bem conhecido nas redes sociais, e se eu não me engano ele é vereador, né? Ele é vereador lá em São Paulo pelo PL. Ele escreveu o seguinte em sua rede social X: corrupção na Lava Jato, 8 anos. Pichar uma estátua com batom, 14 anos. Brasil, o país onde o crime compensa. E o último que eu tenho aqui é o deputado Nicolas Ferreira. Também deu sua opinião lá na rede do X, né, no seu perfil oficial. E escreveu o seguinte: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá, não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence. Fecha aspas aí. Essa foi a opinião do Nicolas Ferreira. Só lembrando que o Nicolas, pessoal, ele ainda não tem idade para ser presidente, nem senador, mas logo ele vai ter. Então a gente já sabe aí como que ele vai fazer se um dia ele chegar a presidente, né? O que eu acredito que vai acontecer, porque ele tem muito voto, tem muito eleitor. Então bastante gente apoia, né, o Nicolas Ferreira em tudo que ele faz, fala e posta aí na internet.
Enfim, pessoal, qual a opinião de vocês? Escrevam aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, sobre a condenação da Débora e outras condenações que ainda estão por vir. A gente sabe que tem muitos outros presos que ainda serão julgados. Teve o caso lá do Popcorn, do Ice Cream, né, do Bolsonaro, que também foram dois que foram condenados, né, a 14 anos de prisão. Mas enfim, escrevam aí nos comentários a opinião de vocês, é muito importante. Compartilhem o vídeo para outras pessoas também ficarem sabendo dessas notícias. E antes de encerrar, pessoal, só lembrando que eu fiz um vídeo muito legal, muito interessante, do Ricardo Salles falando sobre anistia. Eu vou deixar no card aqui, ó. Assistam esse vídeo, é um vídeo muito interessante, com o deputado Ricardo Salles dando sua opinião sobre a anistia, falando aí que o presidente Lula deveria ser o primeiro a apoiar a anistia. Então, para vocês entenderem o que ele está falando, assistam esse vídeo, que vocês vão ficar muito bem informados sobre esse assunto, tá bom? E só lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link dessas matérias que eu usei aqui no vídeo na descrição e também nos comentários para quem quiser ler depois. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus e falou!